Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima e São José. Salve Maria e São José. Entramos no nosso quarto dia. Como de costume, nós fazemos um pedaço da nossa novena para a meditação e fazemos a novena toda como contemplação da nossa preparação. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. A obediência de Jesus a São José deve inflamar o nosso coração. Vai dizer para nós, Santo Afonso Maria de Ligório, santo e doutor da nossa igreja. Veja, São Luís de Montfort, ele vem dizer para nós a Jesus por Maria. Mas São Luís, ele falou pouco sobre São José. São Luís não amava São José? Lógico que São Luís amava São José. Todos os santos amavam São José. Todos os grandes santos tinham uma devoção especialíssima a São José. A devoção a São José, ela vem florescer mais nitidamente na nossa igreja justamente na segunda metade do século XIX. Ou seja, 100 anos depois da morte de São Luís de Montfort, e muito provavelmente se São Luís de Montfort tivesse vivo nesta época, São Luís de Montfort teria dito a Jesus por Maria e por José. E ele teria dito ainda mais, ele teria dito a Maria por José. Jesus, ele quer que você tenha um pai e uma mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe de Jesus são a imagem fiel de Jesus. O nosso viver, ele é Jesus, o nosso viver, ele é Maria, e o nosso viver, ele é José. Vai dizer para nós o venerável cardeal Vantuan, um homem muito santo. Os dois maiores santos da nossa igreja são Maria e José. Veja, pelo batismo nós temos Jesus, pela consagração a Maria nós temos Maria e Jesus, pela consagração a José nós temos Maria e Jesus e José. E nessas três consagrações, a consagração nossa pelo batismo, a consagração nossa a Nossa Senhora, a consagração nossa a São José, todas essas consagrações nos levam a Deus, nos levam a Jesus. Nós estamos configurados na Trindade criada da terra, ou seja, na Sagrada Família. A família está sob ataque nos nossos tempos. São José é a resposta, porque São José, ele é marido, São José é pai, São José é homem, São José é trabalhador, São José é missionário, é protetor, é provedor, é cavalheiro, é homem, é viril. São José é tudo isso que um homem de verdade é. São José, ele tinha a sua masculinidade heróica. São José, ele era casto. São José, ele era esposo. São José, ele era santo. Em São José, com São José, todas as ideologias e todos os ídolos modernos, eles caem diante de Jesus. Como vai dizer uma riquíssima tradição da igreja, quando São José chegou no Egito, todos os ídolos caíram diante de São José, porque São José era pai, homem e tinha Jesus consigo. Diante de Jesus, caem tudo isso por força e por imagem de São José. Por quê? Porque Jesus quer assim. Jesus quis assim. São José aumentará em nós o amor para Jesus. São José, ele não aponta para si mesmo.
São José, tudo aponta para Jesus, assim como Maria, tudo aponta para Jesus. São José, tudo aponta para Jesus, nada para si. Aliás, São José pouco fala, mas muito faz. São José levou Jesus para o Egito, e São José trouxe Jesus do Egito para a sua terra, para a Judéia. E foi este exato mesmo o caminho que os seus apóstolos fizeram. Foram aos judeus, depois foram aos gentios. São José é o guardião de Jesus e de Maria. Quer ir a Jesus, quer ir a Maria, São José é a chave para que isso aconteça, para que isso ocorra. São José foi quem mais amou a Maria, e São José foi quem mais amou a Jesus depois de Maria. Amar a São José aumentará em nós a virtude e a santidade. Nosso querido autor, ele vai dizer dos sofrimentos da Beata Maria Teresa de São José, carmelita. Ela era de origem protestante. Quando ela manifestou o desejo de se tornar católica, o pai não gostou da ideia, não gostando da ideia, o pai a expulsa de casa e ela se vê obrigada a procurar emprego. Ela consegue um emprego e também o seu patrão era luterano, assim como seu pai. O seu patrão, ele a expulsa do emprego, e não só a expulsa do emprego, como a humilha, levanta muitos falsos testemunhos contra ela, fala muito mal dela e ela não consegue arrumar emprego, a ponto de ela ter que servir uma ordem religiosa com trabalhos braçais para pagar a sua diária. Ela acaba se tornando carmelita e ela acaba se tornando fundadora de algumas obras. E importante dizer aqui que o pai, quando tentou demovê-la da ideia, depois de tê-la expulsado de casa, ele pega um livro que falava sobre São José e ele desdenha da imagem de São José. Como é que você pode honrar um homem tão estranho quanto esse, tão estrangeiro quanto esse? E aquilo ficou muito marcado na vida daquela venerável irmã, que ela vai trazer isso por toda a sua vida e ela vai querer reparar toda esta frieza, não só do pai, mas toda esta frieza de todos os cristãos que tem para com São José. Por isso que ela sofreu tanto e por isso que ela recebeu tanto de Deus. Ela se torna uma venerável beata, feita beata por Bento XVI em 2006. Maria de Ágreda, ela escreveu, a venerável Maria de Ágreda, ela escreveu uma obra memorável, chama-se A Mística Cidade de Deus, uma obra fantástica, composta de vários volumes, que fala de suas visões, e uma dessas partes das visões da Mística Cidade de Deus, ela vai dizer sobre os devotos de São José e sobre a intercessão de São José para os seus devotos, para aqueles que são seus devotos de maneira adequada. E ela cita 7 principais. A primeira é a virtude da pureza, conserva-se a virtude da pureza, supera as tentações. A segunda, os seus devotos escaparão do pecado facilmente, voltarão à amizade com Deus. A terceira, aumentará em nós o amor para Nossa Senhora. A quarta, terão uma morte feliz e santa e uma proteção especialíssima contra os demônios na hora da morte. A quinta, serão o terror dos demônios aqueles devotos que levarem o nome de São José nos lábios e no coração. Serão o terror dos demônios. Por quê? Porque São José é o terror dos demônios.
Sexta, dará saúde do corpo e auxílio em todas as dificuldades. E por fim, o sétimo, nascerão muitos filhos nas famílias. E ela vai dizer assim que estes e muitos outros benefícios serão concedidos aos devotos de São José, desde que tenham boas disposições e façam da maneira adequada. E é exatamente isso que nós estamos tentando fazer com esta consagração. E numa das visões que Nossa Senhora disse para essa venerável Maria de Ágreda, ela vai dizer sobre o nobilíssimo São José, ela vai dizer que São José é o mais nobre de todos os príncipes e santos da Jerusalém Celeste. No entanto, nenhuma palavra seria suficiente para descrever aquilo que São José realmente é. Assim como em Nossa Senhora não dá para ter em palavras tudo aquilo que ela é, também em São José não dá para ser descrito em palavras humanas aquilo que é São José. E Nossa Senhora vai dizer assim que no último dia, no dia em que nós formos apresentados diante do juiz de nossas almas, aquelas almas condenadas, elas vão lamentarem muito o fato de elas terem sido condenadas, e seria tão fácil para elas não serem condenadas se recorressem a São José. Seria tão fácil para São José salvar estas almas. Por quê? Porque Deus concede tudo a São José. Nossa Senhora vai dizer que tudo Deus concede a São José. Aquilo que São José pedir, Deus irá conceder. E alguns favores extraordinários estão nas mãos de São José unicamente. Meus irmãos, honrem São José nos seus lares, honrem São José em suas famílias, honrem São José em suas vidas, aonde vocês estiverem. Que São José seja o padroeiro da sua vida, especialmente seja o padroeiro de sua vida espiritual, o padroeiro de sua vida interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve São José!